Olá, me chamo Andreia Costa e sou psicoterapeuta. E hoje eu venho falar sobre o vazio, algo que tanto incomoda, que aperta o peito, parece que nada acontece. Há um momento na vida que nada parece responder. As estratégias já foram tentadas, as orações já foram feitas e mesmo assim parece que nada acontece. Esse é o lugar que a maioria tenta evitar, mas é exatamente aí que começa a criação. Quando eu estava no Brasil, eu já tinha até conquistado muitos objetivos que eu tinha, profissionais, e de repente eu olhei para aquilo tudo e pensei, ainda pode melhorar. E eu sinto essa necessidade de ir para algo que eu não conheço, mas que eu sei que eu preciso ir. Não quis ser ingrata e, na verdade, não estava sendo. Eu só precisava largar aquilo tudo para viver um novo ciclo na minha vida. Então, eu fiz essa mudança para Portugal e comecei do zero, não é? Então, uma vida que estava, dentro de uma estrutura, ela foi criada do zero, do vazio, do completo vazio, não existia nada. E quando nós começamos do nada, do zero, aonde não existe, nós temos um espaço muito amplo para as múltiplas possibilidades da vida e de criar algo novo e que vai te levar para um outro patamar, né? E foi isso que eu fiz. Então, eu ali entendi, não é, que o vazio, na verdade, é espaço. Às vezes você sente esse vazio no peito e você quer preencher ele com muitas outras coisas ou interpreta que ele tem que ser preenchido de tal maneira, mas na verdade o que a vida quer é algo diferente, é algo novo, que ao invés de você ficar preso nesse vazio e nessa incompreensão desse vazio, nesse medo, não é? Como se você não fosse o suficiente, por isso está a viver este vazio. Muda esse ponto de vista e acede, né, a um novo ponto de vista. Nesse espaço que ficou vazio, que foi algo, não é, que já não está mais na sua vida, ou você sente falta que esteja, esse espaço é um espaço de criação para algo novo. E o problema é que a mente ela confunde esse vazio com perda, quando na verdade ele é uma preparação. Nada novo entra onde tudo está cheio. Então, esse vazio que muitas pessoas interpretam como algo ruim, é que existe um espaço aí para ser preenchido com algo novo. E o que você precisa perguntar, ao universo é: como eu posso preencher esse vazio de uma forma que crie algo novo, mais leve para a minha vida? E assim ele o fará e te trará essas respostas. Então, para criar no vazio exige coragem, exige parar de controlar, não é? Então, estava tudo controlado ali onde eu estava, mas aquilo não estava alinhado com um novo ciclo dentro do meu propósito de vida. E eu precisei abrir mão daquele controle, não é? Daquele cargo público, daquilo que eu estava ali, né? Dentro de uma caixinha bem acostumada. Então, eu vim para um lugar novo, onde eu não conhecia nada, onde eu precisava me reinventar, não é?
para criar algo novo. Foi desconfortável, foi difícil, foi doloroso, né? Parecia que tudo estava perdido e que então e agora o que vou fazer? Mas depois tudo foi se encaixando. E é esse caos que você tenta evitar, é aonde está a energia da criação. E o que acontece aqui? Para que você consiga criar no vazio, você precisa não querer correr atrás de coisas que são distrações, não é? Exige permanecer presente quando você não tem respostas, porque se você está dentro de um espaço vazio e você ainda não encontrou uma resposta, é porque você precisa permanecer presente, vivendo o que está sendo proposto naquele momento, não é? E é por isso que poucas pessoas atravessam esse lugar de consciência e tenta preencher esse vazio com inúmeras coisas, não é? E se distrai. Na Bíblia, antes de qualquer criação, havia o caos, não é? Então, a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus movia sobre as águas. Assim é a palavra lá em Gênesis. Então, ela não havia forma, mas havia presença. Não havia uma estrutura, mas havia possibilidades para isso. Então, o milagre, ele nasce do espaço. Se algo se perdeu, ou se existe um espaço que você sente que já poderia estar preenchido por algo novo na sua vida, é aí, saindo desse ponto de vista da crítica, não é? Da crítica de si mesmo, de insuficiência ou de julgamento, de culpa, não é? Culpando os outros ou você mesmo por não estar com esse espaço preenchido, isso vai te fazer girar, não é? Em torno do mesmo lugar e não chegar a lado nenhum. Então, às vezes estamos habituados a resolver tudo pela força, não é? Então, você precisa, não é, sair desse movimento de criar na força, não é, de tentar provar algo para você mesmo ou para alguém e caminhar, não é? E confiar que nesse espaço existem múltiplas possibilidades e você só precisa sair desse ponto de vista de negação do vazio e permitir que o milagre aconteça, não é? Então, quando você entra nesse alinhamento interior, quando você sai do controle e entra na fé, não é? E começa a ouvir a sua intuição e fazer aquilo que é preciso sem julgamento, o milagre acontece. Mas só que às vezes você preenche esse espaço com ansiedade, com críticas, com julgamentos, com tanta coisa, não é? Ou fugas, não é? Para outras situações, vícios, o trabalho, né? Trabalha e não pensa em mais nada. Então, há muito excesso de ruído, há um excesso de expectativas, excesso de explicações, excesso de tentativas de controlar o tempo todo o resultado. E isso chama-se a ação do ego. Deus não flui, ele não compete com o ego. Se é você que quer ter o controle, então ele deixa você controlar. Ele flui onde há abertura. E quando você, né, entrega, Deus, Pai, organiza a minha vida, e verdadeiramente você entrega para Ele, algo novo, diferente vai acontecer na sua vida. Então, criar no vazio é retirar as mãos,
de onde não precisa mais segurar. É confiar que a vida sabe se reorganizar quando nós paramos de interferir. É aceitar que nem toda ação é movimento. Às vezes o maior movimento é você descansar. E esse descansar significa que você faz o que é preciso e o restante, Deus, Ele fará acontecer. O vazio revela o que realmente sustenta a sua fé. Quando não há sinais, quando não há garantias, quando não há aplauso, o que permanece? Não é? Essa fé é confiar na ordem invisível. Talvez hoje o milagre que você espera não tem nenhum barulho. Ele venha com silêncio. Talvez venha quando você largar essa urgência, quando parar de preencher o espaço que está vazio com medo, quando você descansar no lugar certo. O vazio não é o fim do caminho, ele é o útero da criação. É onde Deus trabalha sem distração. É onde a palavra, não é, que Deus enviou de vitória para a sua vida, ela encontra o lugar fértil. É onde o invisível começa a tomar forma. Às vezes você precisa se afastar de alguém, você precisa dizer não para uma situação, para uma pessoa, para um trabalho. E aí você, né, tem medo de viver esse vazio. E aí retarda aquela atitude que vai trazer uma nova transformação para a sua vida. Permitir que o novo surja sem ser forçado. É libertar espaço para o milagre acontecer. E nesse momento que você larga coisas que já estão pesadas para você, que já não fazem mais sentido, que você cria coragem, não é, para deixar esse vazio por liberar tudo isso, você começa a entrar, não é, para um novo movimento, né? E um movimento alinhado, aonde o milagre vai encontrar lugar na sua vida. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração. E agora eu vou fazer a oração. Espero que você esteja agora presente. Se conecte agora com essa energia de amor, de alegria, de paz, de fé. Respira fundo e solta bem devagar. Isso mesmo. Every day, people juggle so many different tools just to get work. Se concentra. Isso mesmo. Se concentra agora, saindo dos ruídos, das distrações. Deus, eu coloco diante de Ti cada pessoa hoje que se encontra no vazio. Não no vazio da ausência, mas no vazio onde já não há controle, onde as respostas ainda não chegaram e a fé está a ser amadurecida. Nos ensina a não fugir desse espaço, a não preencher esse espaço com medo, ansiedade, excesso de ação. Dá coragem para permanecer aonde Tu estás a criar algo novo. Retira a necessidade de forçar resultados, de antecipar processos e de ocupar lugares que
que não nos pertencem. Derrama o dom da fé madura, a fé que confia sem ver, a fé que descansa sem desistir, a fé que cria espaço para o milagre acontecer. Que cada coração aqui representado se alinhe com a tua ordem invisível, que o silêncio traga a clareza, que o vazio se torne solo fértil. Declaramos que onde há espaço, tu ages. E onde há entrega, há criação. E onde há criação alinhada, o milagre encontra lugar. Receba o milagre de Deus hoje na sua vida. Amém. Compartilhe essa live, esse podcast. E se alimente dessa palavra. Que isso venha trazer ao teu coração saúde e paz.